Eu quero convidá-lo para abrir a palavra do Senhor no livro de Êxodo. Glória a Deus. Eu acho que eu vou pegar aquele copo d'água ali, porque com certeza eu vou sentir um pouco de falta de água aqui durante a fala. Porque normalmente eu falo entre 1h30 e 2 horas. E eu vou precisar de água. Glória a Deus. Eu falo, irmão, mais de 2 horas. Eu não sei se eu vou falar aqui, mas eu falo. Glória a Deus. Livro de Êxodo, capítulo de número 7. Eu quero ler com os irmãos do versículo 1 até o versículo 8. A minha versão, ela com certeza é diferente da maioria dos irmãos. De modo que se você tiver dificuldade de acompanhar a leitura com uma versão diferente, como eu tenho, quando eu vou ouvir a leitura numa versão que não é a minha, eu paro de ler na minha e presto atenção em quem está lendo. Porque assim eu entendo pelo menos o que está se lendo, né? Porque se eu for ler a minha e ele ler na dele, a voz de quem está lendo aqui é muito mais alta e não vai dar certo. Então, se você for como eu e não conseguir acompanhar a minha leitura e a sua e na sua Bíblia, ouça então a palavra que diz assim. Então o Senhor disse a Moisés: veja, eu o constituí como Deus sobre Faraó, e o seu irmão Arão será o seu profeta. Você falará tudo o que eu lhe ordenar, e Arão, seu irmão, falará a Faraó para que deixe sair da sua terra os filhos de Israel. Eu, porém, endurecerei o coração de Faraó e multiplicarei na terra do Egito os meus sinais e as minhas maravilhas. Faraó não vai ouvir vocês, e eu porei a mão sobre o Egito, e farei sair os meus exércitos, o meu povo, os filhos de Israel, da terra do Egito, com grandes manifestações de juízo. Os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando eu estender a mão sobre o Egito e tirar do meio deles os filhos de Israel. Assim fizeram Moisés e Arão. Como o Senhor lhes havia ordenado, assim fizeram. Moisés tinha 80 anos e Arão 83, quando falaram a Faraó. O Senhor falou a Moisés e Arão. É só até o 8, eu estou passando aqui. Quando o Senhor falou a Moisés e a Arão. Muito bem, vamos orar ao Senhor? Pai, te louvamos, te damos graças porque estamos aqui na tua casa, mais uma vez, estamos reunidos em teu nome, queremos, ó Deus, ouvir a tua palavra. Fala conosco segundo a necessidade de cada um que está aqui no santuário. Usa-nos, ó Deus, como instrumento somente para a glória e honra do teu santo e maravilhoso nome. Amém. E amém. Muito bem, como o pastor Edson gentilmente falou aos irmãos, eu não sou youtuber, tá? Eu quero já deixar bem claro isso. Eu não sou youtuber, não pretendo ser youtuber. A única coisa que eu quero é compartilhar algumas experiências que a gente tem adquirido ao longo desses 45 anos que servimos ao Senhor. Então, aliás, eu nem entendo muito de internet. Mas eu pedindo ajuda para os meus filhos, eu abri um canal no YouTube. Imagina, eu já sei abrindo canal no YouTube. E eu estou publicando lá alguma coisa muito simples, que eu gostaria de compartilhar com os irmãos. Portanto, aqueles que quiserem, evidentemente, basta você entrar no YouTube. Você não vai fazer isso aqui agora, né? Agora, na hora da igreja, no culto, não pode fazer isso. Né, pastor Edson? Se fizer isso na hora do culto, nós vamos puxar a orelha de vocês. É muito fácil, o nome do canal é Livro Aberto. Você entrou no YouTube, digitou Livro Aberto, você vai encontrar esse canal. Só que uma diferença. A palavra aberto é livro aberto. A palavra aberta, em vez de começar com um A, começa com um arroba. Tá? Então,
Quem está acostumado a entrar no YouTube e digitar essas coisas sabe o que significa. Então você entra lá, digita livro aberto, com o aberto com uma arroba, e você vai encontrar o canal. Você pode ver os vídeos que estão lá. E você pode se inscrever no canal, que se você fizer isso, você vai me ajudar. Você pode ir lá clicar naquele sininho para você receber sempre que eu postar vídeos. Eu fiz esse canal ano passado, mas por conta de um período meio adoentado que eu passei, eu acabei não dando sequência. Então, estamos retornando agora. Publiquei um vídeo essa semana, pretendo publicar outro nessa semana agora. E assim a gente vai levando. Então, se você puder assinar aí, se inscrever no canal, divulgar para os seus amigos, eu fico muito grato. Tá bom? Muito obrigado. Amados, eu gostaria de falar nessa noite com os irmãos sobre o tema como o inimigo age para nos tirar da presença de Deus. A maioria dos irmãos que está na igreja, que tem o hábito de ler a Bíblia, ou de estudar a Bíblia, como eu gosto de dizer, com certeza já leu o livro de Êxodo, porque ele é o segundo livro da Bíblia, não é? E a maioria das pessoas que começa a ler a Bíblia, fala assim, esse ano eu vou ler a Bíblia toda. Então ele vai, começa em Gênesis, aí quando ele chega em Êxodo, ele já dá uma rateada, quando ele chega em Levítico, com tantas leis, com tantos sacrifícios, com tanta coisa, ele fala, não, isso aqui não dá para entender. Ele já pula, passa para números também tem um monte de coisa, de genealogias e de tudo mais, e de sacrifícios que se repetem. Aí ele fala, não, isso aqui está muito complicado, passa para Deuteronômio. E aí quando ele chega em Deuteronômio, aí ele vai ler muita coisa que já passou, mas isso aqui eu já vi, e aí, desisto. Mas pelo menos o livro de Êxodo lê. Então essa história que eu vou compartilhar aqui com os irmãos, é uma história que está no livro de Êxodo. O livro de Êxodo ele nos mostra a história do povo de Israel. Logo depois que eles chegaram ali, passaram um bom tempo, e chegou um momento em que veio algumas crises. Esse livro ele vai contar a história do povo de Deus a partir do nascimento de Moisés. Aquela história toda de Moisés ser jogado no rio, dentro de um cestinho de junco, etc. A filha do faraó pega o garoto, leva para casa, a mãe do menino vem para cuidar dele como uma babá dele ali naquele período, e assim por diante. Aí Moisés comete um assassinato, aí ele foge, vai para o deserto, lá no deserto ele fica, ele se casa, ele tem filhos, ele mora no deserto por 40 anos, e depois de 40 anos que ele está ali no deserto, o Senhor aparece a ele, aquela visão da sarça, que se queimava, mas não se destruía, se consumia. Então o livro de Êxodo ele vai contar-nos essa história. Tá? O livro pode ser dividido em 3 partes. Essa é a primeira. A segunda parte conta como Deus tirou o povo de Israel. E parte do que está aqui nessa segunda parte é que eu vou falar hoje com os irmãos. A primeira parte são os 4 primeiros capítulos do livro. Essa segunda parte vai do capítulo 5 até o 19. E a terceira parte fala da aliança entre Deus e o povo. Vai do capítulo 20 ao 40. É nessa parte, por exemplo, que Deus entrega a Moisés os 10 mandamentos. Tá? Então esse livro ele é um livro bastante interessante, porque Deus queria mostrar aos egípcios que ele era Deus, que ele era o Senhor. E como o povo do Egito era naquela época um império, os egípcios eram um povo politeísta, que adoravam centenas de deuses. E os principais deuses eram muitos, mas Deus queria não apenas tirar os judeus de lá de dentro, os israelitas dali de dentro, mas ele queria mostrar para os egípcios que ele era superior a todas as divindades que eles adoravam. Tá? Então, cada praga daquela que nós vemos no livro de Êxodo, as 10 pragas que Deus mandou sobre os egípcios, elas foram aplicadas, segundo os melhores comentaristas, referente a cada divindade daquelas que Deus queria. Por exemplo, quando ele transforma as águas em sangue, quando vem as rãs, os piolhos,
a saraiva e etc, e etc. Todas as 10 pragas, elas foram aplicadas em cima de uma divindade que estava ali no Egito e que era adorada. Porque ele queria mostrar para os egípcios que ele era o Deus soberano. O meu objetivo aqui com os irmãos é mostrar como que o inimigo, ele age de forma muito astuta, muito sutil às vezes, para nos afastar da presença de Deus. Como ele tentou fazer com os judeus, quando o Senhor manda Moisés e Arão para falar com Faraó. A palavra de Deus que nós lemos aqui no capítulo 7, Deus chama Moisés e fala, olha, você vai falar com Faraó para que ele libere o povo. Tá? Você vai fazer isso. E aí, de forma muito sutil, a gente percebe como que o inimigo, ele quer nos reter. Tá? Esse texto que nós acabamos de ler, ele fala exatamente como Deus fez para tirar o povo do Egito depois desses quase mais de 400 anos de cativeiro. Tá? Eu gostaria apenas eu vou fazer aqui mais uma alegorização desse texto. Eu não vou comentar o texto, mas eu vou fazer aqui uma alegorização para que os irmãos entendam aquilo que eu gostaria de ensinar nessa noite. Ok? Primeiro, eu quero dizer que Faraó, aquele governante ali do Egito, ele era um tipo do inimigo. Tá? Eu estou dizendo que eu estou fazendo uma alegoria, tá certo? Então ele é um tipo de inimigo, é um tipo do inimigo, é um tipo de Satanás, é um tipo daquele que quer nos afastar de Deus. O Egito propriamente, aquele lugar onde o povo estava cativo, é um tipo do mundo onde nós vivemos. Todos nós estamos aqui no mundo. O Egito é um tipo de mundo. Faraó é um tipo de Satanás. E a caminhada do povo no deserto é um tipo da nossa jornada em direção a Canaã celestial. A partir do momento em que cada um de nós entrega a vida a Jesus Cristo, passamos a caminhar como servos de Deus, nós estamos fazendo uma jornada em direção a Canaã celestial. E nós passamos por muitas dificuldades. Nós passamos por muitos problemas. Tá? Então, o Egito é um tipo de mundo, o Faraó é um tipo do inimigo e a caminhada é um tipo da nossa jornada que nós vamos caminhar. Deus, ele sabia que Faraó, ele não iria liberar o povo. Existem até algumas discussões bem acaloradas em torno da posição de Faraó quando o Moisés e o Arão vão falar com ele. Por quê? Alguns dizem assim, ora, a palavra de Deus diz que Deus iria endurecer o coração de Faraó. Ora, se Deus iria endurecer o coração de Faraó, Faraó não tinha direito a escolher se ele ia liberar ou não o povo. Ele simplesmente endureceu o coração dele e ele não ia liberar o povo. Mas quando a gente estuda esse texto com mais profundidade, a gente percebe que até a 5ª praga, Deus de fato endurecia o coração de Faraó. Mas da 6ª praga em diante, é o próprio Faraó que toma a decisão de não aceitar o povo sair. Então vamos refletir um pouco a respeito desse tipo de comportamento. Tá? Naquele momento, se a gente fosse falar aqui de territórios, de lugares, a gente poderia dizer que no mundo imanente, porque existem 3 instâncias, por assim dizer, que nós militamos no mundo espiritual. O mundo humano, aqui no mundo humano é esse mundo que a gente está. Aqui a gente come, bebe, tem sono, tem sede, tem fome, a gente se irrita, a gente se ira, a gente peca, a gente faz tudo, mas a gente ora, a gente lê Bíblia, a gente pede a Deus perdão, a gente faz tudo isso. Então esse é o mundo humano. Aqui a gente sofre interferências do mundo espiritual. Mas a segunda instância é o mundo imanente.
é onde são travadas as grandes batalhas espirituais pelos seres celestiais. Um exemplo disso, dessa batalha que se trava no mundo espiritual, lembra daquela passagem de Daniel, quando ele ora a Deus. E aí o anjo vem trazendo a resposta para ele. No mesmo dia que ele começa a orar, o anjo sai para trazer a resposta. Mas no caminho, vou dizer caminho, né? Nesse percurso que ele vinha trazer a resposta, ele é interrompido. O inimigo o encontra e eles começam a lutar. E essa batalha no mundo espiritual, no mundo imanente, ela dura 21 dias. Quando finalmente o anjo chega com a resposta para Daniel, ele fala: Daniel, desde o primeiro dia que você começou a orar, eu vim trazer a resposta, mas eu fui impedido. Então é nesse espaço que vai acontecer muito das batalhas que Deus vai travar aqui para tirar o povo do Egito. Observe a forma muito sutil dele agir. Como eu disse, eu vou fazer uma alegorização do texto. Eu não vou fazer uma interpretação histórico-gramatical, vou fazer nada disso. Eu simplesmente vou fazer aqui uma alegorização. Escuta bem. A Bíblia diz no versículo 25 do capítulo 8. Aliás, eu tinha até esquecido. Pode deixar sua Bíblia aberta aí para a gente dar uma lida em alguns versículos. No capítulo 8 e o versículo 25, veja só o que as Escrituras dizem. O faraó mandou chamar Moisés e Arão e disse: vão, ofereçam sacrifício ao seu Deus, mas façam-no aqui mesmo, nesta terra. Olha a sutileza dessa atitude de Faraó. Primeiro, ele quis impedir que o povo saísse de todo jeito. Quando ele viu que o Egito estava sendo destruído por conta das pragas, ele fala: tudo bem, já que vocês querem sair, está acontecendo todas essas tragédias, vocês podem sair. Mas eu quero dizer para vocês uma coisa: vocês vão oferecer sacrifícios, mas façam isso aqui mesmo no Egito. Ora, o que é o Egito? Eu disse que o Egito é um tipo de mundo. Agora o diabo, ou o faraó, fala para os judeus, Moisés e Arão, ele diz: tudo bem, vocês podem oferecer sacrifício, mas vocês façam isso aqui no Egito, nessa terra. Sabe o que significa isso, irmãos? Faraó sabia que quanto mais ele retesse ou retivesse o povo no Egito, mais facilidade ele teria para controlá-los. Os israelitas, nesse momento, eles estavam sendo escravizados brutalmente. Lendo a história, a gente percebe que esta foi uma das fases mais difíceis daquele povo. Então o diabo sabia que se ele retivesse o povo ali, seria fácil mantê-los cativos. Ah? E não é exatamente essa mesma forma que o diabo faz hoje? Quantas vezes nós vamos evangelizar alguém, a gente fala dessa pessoa para Jesus, diz que Jesus salva, diz que Jesus transforma, diz que Jesus muda, aquela pessoa fica até interessada, às vezes ela vem para a igreja, ela gosta de ouvir aqui a banda, ela gosta de ouvir os louvores, ela até gosta das pregações, mas na hora que ela tem que tomar uma decisão, algo muito mais duro acontece e ela desiste. Vem sempre a protelação. Não, eu vou, depois eu volto. Eu venho aqui depois. Esse tipo de protelação que existe muito nas igrejas é o inimigo agindo exatamente para que as pessoas não saiam do mundo. Porque a gente sabe muito bem que quando nós aceitamos a Jesus, nós passamos a ser novas criaturas. A partir do momento em que você está vivendo sob os cuidados de Deus, o diabo não tem poder sobre você. Mas o diabo, o que é que ele quer? Que nós fiquemos no mundo, que nós mantenhamos os nossos vícios em dias, que nós mantenhamos as nossas atitudes erradas em dia, que nós mantenhamos sempre com a vida de pecado em dia e fazendo tudo errado. É isso que ele quer.
tá? Para nós aqui da igreja, quando nós nos propomos a orar, a consagrar mais as nossas vidas, quando nós nos propomos a fazer as coisas para Deus, envolver-se mais com o evangelismo, envolver-se mais com os trabalhos da igreja, não faltar à escola bíblica, não faltar ao culto dominical, não faltar ao culto de doutrina. Então, quando a gente faz esses propósitos, veja o que o diabo inventa para falar para a gente. Olha, fique como você está, isso é fanatismo. Ninguém precisa de estar na igreja 24 horas por dia, 7 dias por semana. Você não é pastor, quem tem que cuidar da igreja é pastor, não é você não. Com isso ele vai nos desestimulando. E o diabo pode usar qualquer coisa para falar com a gente, até o irmão aqui da igreja. Para falar, para nos desestimular, para nos tirar daquele foco que a gente está. Ele fala, olha, em qualquer lugar você pode servir a Deus. Você não precisa de sair, deixar a igreja que você está, ou o jeito que você está. Para quê? Você pode muito bem servir a Deus do jeito que você está fazendo. O que impede você de servir a Deus? Ele vai trabalhando de modo que você se sente enredado pelos argumentos e você acaba, realmente eu não... Primeiro, o pastor nem me vê na igreja, nunca nem falou comigo, nunca nem me deu paz do Senhor. Eu já vou nessa igreja tem uns 10 anos e o pastor nem olha para mim, não sabe nem meu nome. Então, para que eu vou ficar indo na igreja? Essa é uma forma que o diabo tem para nos desestimular de consagrar as nossas vidas, de manter as nossas vidas na presença de Deus. Deixa eu contar uma coisa para vocês. Eu não sei o pastor Edson, mas eu, enquanto pastoreei, e eu já pastoreei há alguns anos, eu fico muito feliz de ver os irmãos na igreja. Eu posso não saber o nome daquele irmão, daquele outro ali, mas eu fico feliz de ver e sei que ele é membro aqui da igreja. Eu fico feliz. Agora eu me entristeço quando eu olho para a igreja, eu vejo que está faltando fulano, beltrano, ciclano, ou aquele irmão que sempre vem e senta naquele lugar, porque a gente tem mania disso, né? Na igreja a gente acaba sentando sempre muito no mesmo lugar. E quando o pastor olha para aquele lugar que está vazio, a gente fica preocupado. Eu fico, eu creio que o pastor Edson também fica, e que todos os irmãos ficam assim. Mas o diabo ele faz questão de dizer para a gente, olha, para que tanto cuidado, para que tanto igreja, para que tanto isso é fanatismo, você não precisa disso. Você pode servir a Deus aqui. Por que você não pode orar aqui? Por que você não pode ler a Bíblia aqui? Por que você não pode fazer isso aqui? Fica no Egito. Faz o seu sacrifício a Deus aqui mesmo. Fica aqui nessa terra. É isso que ele faz. E o pior é que muitos de nós acreditam nessa mentira deslavada que ele inventa. Só que quando nós fazemos isso e ficamos em casa, nós não fazemos aquilo que a gente tinha proposto de fazer. Sabe por quê? Porque vem as redes sociais que a gente tem que entrar, vem o programa de televisão que a gente tem que assistir, vem o telefonema que a gente precisa fazer, vem a conversa que a gente precisa de colocar em dias com fulano, com beltrano, com ciclano. E vocês sabem que a gente passa em média 4 a 5 horas nas redes sociais todos os dias? Contabiliza o tempo que você gasta lendo o WhatsApp, no Facebook, no Instagram, em outras fontes de pesquisa, em outros lugares. Você vai ver que você gasta mais de 5 horas por dia só fazendo isso. Você sabe por que você faz isso? Porque o diabo ele é astuto. Ele faz de todas as maneiras para que você não faça a vontade de Deus. Outro dia eu ouvi uma frase que eu achei interessante. Se você é uma pessoa amada por Deus, saiba que o diabo vai investir tudo para tirar você dessa posição. Então, quando ele diz não, por que você não pode servir a Deus aqui no Egito? Por que você não pode servir a Deus aqui mesmo? É hora que nós precisamos ter comunhão de verdade com Deus. É a hora que nós precisamos nos levantar, irmãos, quando tem preguiça, quando está desanimado, quando está desencorajado. Quantas vezes, por exemplo, você já acordou de madrugada sem saber por que você acordou de madrugada? Sabe o que acontece quando a gente acorda de madrugada? É para a gente orar, é para a gente falar com Deus. Mas nós acabamos virando para o lado e dormindo. E não nos levantamos para orar. Sabe por que o diabo faz isso?
Porque quando você ora, você se torna um gigante imbatível diante dele. Então ele faz tudo para você não estudar a Bíblia, não orar, e o máximo possível para você ter o mínimo de comunhão com a igreja. Há muitas irmãs aqui, por exemplo, que eram do círculo de oração e hoje já não vêm mais. Há muitos irmãos que eram dedicados, servos de Deus aqui, que participavam de tudo na igreja, agora já não vêm mais. Vocês acham que isso é por acaso? Vocês acham que isso é uma coisa fortuita? Não é não. É porque o diabo ele sabe que quanto mais ele segurar vocês, impedir vocês de orar, de ler a Bíblia, mais facilidade ele terá para controlar vocês. Ele vai colocar o pecado, ele vai colocar você diante de uma televisão passando um programa que você não poderia ver. Ele vai levar você para o seu computador para você dar uma olhada numa página que talvez não seja adequada para um servo de Deus. Tudo isso ele faz. Você não percebe que ele está fazendo isso. Porque você está fazendo as coisas no Egito. Você está querendo servir a Deus no Egito. Em segundo lugar, ele quer impedir que você se afaste do pecado e do mundo. Veja o que o versículo 28 do capítulo 8 diz. Podem ir, respondeu Faraó. Deixarei que viajem ao deserto para oferecer sacrifícios ao Senhor seu Deus. Mas não vão muito longe. Ou não se afastem demais. E ele ainda é descarado, ele ainda fala assim, intercedam por mim. Percebe isso? Olha só, primeiro ele fala, fica aqui no Egito, para que vocês vão sair daqui? Agora, tá, tudo bem, já que vocês querem sair, não serve nada aqui para vocês, então tudo bem, vá ao deserto, mas não vá longe. O que eu disse que é ir ao deserto? Não é a nossa caminhada em direção a Canaã celestial? Nós precisamos de ir o mais longe do Egito possível, quando nós começamos a caminhar em direção a Canaã, porque o Egito é um tipo de mundo. E é isso que nós precisamos fazer. Mas ele diz, olha, não se afastem muito do Egito. Fique aqui. A segunda tentativa do inimigo é para que você não deixe o pecado. Porque ficar no Egito, ou não se afastar do Egito, é você manter o vínculo com o pecado. É você não se afastar dele. É você permanecer ali o tempo todo sendo dominado por ele. Por que tanto jejum, hein? Por que tanta oração? Por que tanta consagração? Irmãos, vocês sabem, aquelas vezes que vocês se reuniam, eu vi aqui muitas vezes nessa igreja, orar aqui no subsolo, eu não sei se ainda tem subsolo aqui ainda, era o primeiro salão aqui dessa igreja, era aqui embaixo, é que eu estou pensando na igreja que era aqui. A igreja que foi inaugurada aqui naqueles anos, ele ocupava provavelmente 2 colunas dessa de banco, talvez, se muito. Mas a do subsolo ainda era menor ainda. A do subsolo talvez pegasse só uma coluna dessa de bancos. Quantas vezes eu já vim aqui orar? Quantas vezes nós já nos reunimos aqui com os jovens? Quantas vezes? E hoje? Onde estão aqueles que faziam isso? Sabe por quê? Porque o diabo falou, olha, vá, mas não se afaste muito. Ou seja, fique aqui mesmo. Fique aqui no Egito. Agora, já que você quer sair do Egito, não precisa de ser fanático. Não precisa de ficar com essa coisa de que tem que fazer isso, fazer aquilo. Não. Jejum, oração, estudo da palavra, isso é fanatismo. Isso é para pastor. Eu conversando uma vez com uma pessoa e perguntando para ela se ela estudava a Bíblia, porque eu não gosto muito da expressão ler Bíblia. Porque eu acho que quando nós lemos a Bíblia, a gente passa por cima de tudo que é importante e não aprende quase nada. Mas quando você estuda a palavra de Deus, você aprende. Tá? E eu conversando com uma pessoa sobre os motivos que ela não... Se ela já tinha lido a Bíblia toda, era uma pessoa que já estava na igreja há muitos anos, ela falou não. Assim, mas ela falou não, assim, com uma certa ironia. Eu falei, mas por que você não estuda a palavra? Ele disse, Jacildo, isso é coisa de pastor. Isso não é para mim. Eu sou um membro da igreja. Quem tem que estudar a Bíblia é pastor que tem que ensinar.
Não é não, irmãos. Nós que somos servos de Deus, é a nossa melhor arma contra as investidas do diabo. É isso aqui. Se você ignora esse livro na sua casa durante a semana inteira e só pega ele, agora nós já inventamos uma outra coisa, nós temos os aplicativos dos smartphones e a gente não carrega mais nem Bíblia. A gente só carrega o smartphone. Tá? Aqui, esse meu smartphone é muito velho, ele já é o vovô, talvez o bisavô dos celulares mais modernos. Mas aqui dentro eu tenho mais de 50 Bíblias. Em várias versões, várias traduções, eu tenho aqui. Que eu baixei de graça, aliás. Pouquíssimas delas eu comprei. Mas a maioria eu baixei de graça. Então hoje as pessoas nem Bíblia mais carregam. Quando chega em casa, ao invés de usar o celular, já que gosta de ter Bíblia no celular para estudar a Bíblia, quando entra aqui, primeiro vai ver o que tem de novidade lá no Facebook, lá no Instagram, lá nas redes sociais, lá no WhatsApp. E aí o tempo que tinha para ler a Bíblia já passou, não dá mais para ler, porque já tem outra coisa para fazer. Então, irmãos, veja que essa coisa de... Hoje nós não lemos mais Bíblia, nós somos uma igreja de analfabetos bíblicos. Sabia disso? Somos analfabetos de Bíblia. Porque simplesmente não mais estudamos a palavra. Por que estudar a Bíblia? Quem vai ensinar a Bíblia é o pastor, não sou eu. Eu não sou nem professor de escola dominical, aliás, nem quero ser. Então, para que eu vou ficar lendo Bíblia? Ah? Aliás, dizem alguns, quando eu vou ler Bíblia, me dá sono. Ah? Aliás, tem uma coisa que ainda é pior ainda, pastor Edson. Pessoas que descaradamente dizem assim, quando eu vou deitar que eu estou sem sono, eu pego a Bíblia, depois de 2 capítulos que eu leio, já estou roncando. Durmo com a Bíblia em cima de mim. É um sonífero de primeira na vida de muitas pessoas. Mas nós precisamos ter cuidado com isso, irmãos. Não se afastem demais. Porque tanto jejum, tanta oração, tanta consagração, deixe de ser fanático. Amados, não se afastar muito do Egito é permanecer em contato com o pecado e com o mundo. Eu sou de um tempo na igreja, 45 anos atrás, que a maioria de vocês aqui não se lembra, nem era nascido ainda, que nós não podíamos parar na frente de uma loja, lá no Conjunto Nacional, ou aqui na Comercial em Taguatinga. Nós não podíamos parar na frente de uma loja que tivesse com um aparelho de televisão ligado, exibindo algum programa. Podia ser o programa que fosse. Se nós parássemos na frente de uma loja que tinha uma televisão ligada e passasse um outro irmão e visse a gente ali, pronto, próxima reunião de ministério, cacete na gente. Eu me lembro lá no setor norte, que uma pessoa foi disciplinada na igreja, foi disciplinada porque ela, andando na rua, os meninos estavam brincando de bola, a bola veio em direção a ele e ele, deu um chute na bola. Passou, o irmão estava jogando bola. Reunião de ministério. Agora veja como as coisas mudaram. Hoje, se o culto aqui durante a semana, ou no domingo vai começar, na hora que tem um jogo do time tal, a igreja está vazia. Desculpe os jovens aí, tá? Eu vou mandar bala em vocês agora. Nem vem para a igreja, vai assistir o jogo. E o que é pior, muitos têm camisa do time, e quando o time vem aqui em Brasília, corre lá para o estádio para assistir o jogo. Sabe o que é isso, irmãos? É não sair muito do Egito. Aí você fala assim, para com isso, rapaz, você ainda está no tempo de 1960. Era na década de não sei quando que isso acontecia. Irmãos, olha para o estado da igreja hoje. Nós não conhecemos Bíblia. Nós não ouvimos, eu não sei aqui no Setoró, tomara que aqui seja uma exceção, nós não ouvimos profecias verdadeiras. Ouvimos muita gente falando profecias mentirosas da carne, que não tem nada a ver, que nunca vai se cumprir. Raramente nós vemos um batismo com o Espírito Santo. Raramente nós vemos um milagre acontecendo dentro da igreja. Raramente a gente vê
coisas extraordinárias acontecendo aqui. Hoje nós estamos vivendo numa época, e tomara que aqui no setor oeste não aconteça, mas se você agora no final do culto chamar um adolescente para ele vir aqui orar, para fazer a oração de encerramento do culto, ele não vem porque ele tem vergonha de orar. Agora chama certos adultos que também não sabem orar. Talvez se ele chegar aqui, ele vai, Senhor, abençoe este alimento em nome de Jesus, amém. Pronto. É a única oração que algumas pessoas sabem fazer. Mas nós estamos vivendo desse jeito. Hoje temos torcida organizada para time de futebol dentro da igreja. Hoje nós disputamos campeonato entre as igrejas. Quando nós vamos para um acampamento da igreja, o que não pode faltar é mesa de ping-pong, totó, jogo de futebol e mais não sei o quê. Quando a gente vai para os nossos acampamentos para fazer retiro espiritual, quanto tempo a gente ora? Quantos estudos bíblicos nós assistimos? Quer um detalhe mais interessante? As nossas vigílias. Pastor Edson, aqui eu tomara que não seja assim. Antigamente, nas nossas vigílias, jovens, nós começávamos as vigílias por volta de 9 horas da noite, às vezes até antes. O primeiro período de oração era de 2 horas, de joelho. 2 horas. Aí levantávamos com o joelho doendo, os cotovelos doendo, por causa daqueles bancos duros de madeira. Aí cantávamos um hino e ouvíamos uma palavra, alguma coisa em torno de 20 minutos, no máximo meia hora. Joelho no chão de novo. Mais 1 hora de joelho. E assim a gente ia. Como são as vigílias hoje? Isso a gente ia até 6 horas. Mas hoje como são as vigílias? A gente gasta 90% do tempo que a gente está aqui na igreja cantando. Nada contra cantar, eu adoro cantar. Sou um cantor de primeira, qualquer dia me convida para cantar aqui. Nada contra instrumento, meus filhos são músicos, tocam, compõem, faz etc. Nada contra. Mas eu estou dizendo da má administração do tempo que a gente faz dentro de uma vigília, por exemplo. Estou falando de uma vigília. Poderia falar de qualquer outra coisa. Tá? Então veja. Não se afastar muito do Egito é permanecer em contato com o pecado, com o mundo. Você pode ser crente, mas não precisa deixar seus amigos, sua diversão, de curtir a vida, ter suas amizades. E ele fala assim, ó, rapaz, eu preciso de viver, eu sou jovem. Viva como qualquer pessoa. Tem certas coisas que eu só vou fazer depois que eu já estiver casado, for velho. Deixa eu te falar uma coisa. Hoje eu sou velho. Esse ano eu vou completar 66 anos. Tá? Eu já estou para lá de Bagdá. Já virei o Cabo da Boa Esperança há algum tempo. Você não vai fazer o que você está planejando fazer nessa idade. Porque vem a doença. Vem o cansaço. Vem as dificuldades diversas. E você não consegue fazer aquilo que você queria. Então não pense que você precisa viver, que você precisa curtir primeiro. Em terceiro lugar, Ele quer que você não se preocupe com a sua família. Vocês sabem, irmãos, que se nós tivermos igrejas fortes, famílias fortes, bem estruturadas, nós teremos igrejas fortes. Nós teremos igrejas que crescem. Olha o que ele diz no capítulo 10 de Êxodo, nos versículos 10 e 11. Ouça a leitura. O faraó retrucou: sem dúvida, precisarão que o Senhor esteja com vocês, se eu permitir que levem seus filhos pequenos. Eu sei do seu plano mal intencionado. De jeito nenhum. Só os homens poderão sair para adorar ao Senhor. Pois foi isso que vocês pediram. E Faraó mandou expulsá-los da presença dele. Olha só que sutileza, irmãos, pais, agora.
Só os homens vão, seus filhos ficam aqui. Ou seja, para que vocês pais ficam pressionando os filhos para vir para a igreja? Olha, se vocês continuarem desse jeito, eu vou lá no conselho tutelar. Vocês vão perder a guarda desses meninos, o pátrio poder, ou sei lá o quê. Vocês vão ser chamados lá para explicar por que vocês estão fazendo pressão psicológica para essas crianças. Irmãos, veja como o diabo é astuto. Eu estou com 66 anos, vou completar agora. Até os 12 anos de idade, mais ou menos, pouco menos talvez, eu nunca passei um dia sem levar uma surra. Rapaz, eu era bonzinho, que imagina, né? Eu era a ovelha negra da família, mas era uma ovelha negra mesmo, não era uma ovelhinha negra qualquer, não. Eu apanhava todos os dias. E eu apanhava, não era com coisinha assim de chinelo, não. Ah, se eu apanhar de chinelo era bom demais. Eu apanhava com vara de pindaíba, com vara de goiabeira, com cinto. Eu apanhava com fio de ferro elétrico. Se eu tirar a minha camisa aqui, eu vou mostrar para vocês uma marca de uma surra que eu levei da minha mãe, que tem uma marca até hoje por causa de um ferro elétrico, o fio do ferro elétrico. Mas aí as coisas foram ficando mais difíceis. Aí fala, você não pode bater, nem a palmadinha não pode. Beleza, nós abrimos mão da palmadinha. Agora já estão dizendo o seguinte, você não pode obrigar seus filhos a fazer isso ou aquilo. Eles têm que ter liberdade de escolher o que eles querem. É isso aqui que Faraó fez. Ele diz, vão vocês, mas os meninos deixam aqui. Por que eles têm que ir? Eles nem entendem o que se passa lá no culto. Quando a gente chega lá no culto, eles vão dormir. Ou então ficar fazendo bagunça. E tem alguns pais que, erradamente, né? Pega o filho que está fazendo bagunça aqui na igreja, vai lá fora e dá uma beliscada nele, fala em casa, você vai ver o que eu vou fazer com você. Por trás de tudo isso a gente não percebe, subjaz uma ação maligna para você não cuidar dos seus filhos na vida espiritual. Irmãos, nós nunca tivemos tantos dos nossos filhos fora da igreja como nós passamos a ter a partir desse momento que as leis começaram a mudar. Dificilmente hoje os nossos filhos, eles nascem na igreja, a gente os apresenta aqui, eles vêm para cá, eles crescem aqui. Quando eles chegam aos 12, 14 anos, vão embora. Por que isso acontece? Porque nos falta o ensino. Deuteronômio capítulo 6. Há um ensinamento da palavra do Senhor ali para os pais. E ali tem uma expressão que ela aparece na Bíblia pouquíssimas vezes. Talvez 3 ou 4 vezes. Que a gente chama de Shema. O que é o Shema? O Shema é quando Deus queria falar com o povo algo muito importante. Ele dizia assim, olha, ouçam, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Pronto. Isso é o Shema. Agora, na sequência, ele explicava o que o pessoal precisava de fazer. E aí ele dá uma orientação aos pais. E ele diz assim, olha, as palavras que eu hoje te ordeno estarão no teu coração. Veja, para que eu possa ensinar meus filhos, a palavra tem que estar primeiro no meu coração. Coração é aqui, tá, gente? Não é aqui não, tá? Coração é sede de emoções, sentimentos. Não é esse músculo que bombeia sangue para o corpo, não. Coração está aqui. É onde a gente pensa, onde a gente raciocina. A gente guarda as coisas. É aqui que é o coração. E ele diz assim, olha, essas palavras que eu hoje te ordeno estarão no teu coração. E tu as inculcarás a teus filhos. Sabe o que é inculcar? Tem algumas versões mais modernas que diz assim, e você vai empregar todo o empenho, todo o esforço, vai fazer de tudo que você precisar para ensinar seus filhos essas palavras.
deitando, levantando, andando, fazendo qualquer coisa. Você vai fazer de tudo que você puder. Vocês sabem que Jesus desenvolveu uma técnica de ensino interessantíssima. Coisa de herdou lá do pensamento grego. Jesus, vou falar um palavrão, tá, pastor Edson? Mas o senhor não fica com raiva de mim não, tá? Jesus era peripatético. Tá? Ser uma pessoa peripatética é uma pessoa que anda ensinando. Jesus fazia isso. Enquanto ele estava caminhando, ele estava ensinando o povo. Os seus discípulos. Fazendo tudo isso para os seus discípulos. Jesus tinha discípulos muito jovens. Eu não sei se vocês... Isso aqui são informações que a gente adquire fora das Escrituras. Vocês sabem qual a idade da maioria dos discípulos de Jesus, daqueles 12 que ele escolheu como apóstolo? Vocês têm ideia da idade deles? A gente sabe que Pedro era casado, né? Porque um dia Jesus chegou na casa lá dele, a sogra dele estava doente, Jesus curou. A gente sabe, por exemplo, que o Mateus provavelmente já fosse um pouco mais velho também, porque ele era coletor de impostos. Mas e os outros? Qual a idade dos outros apóstolos? Vocês têm ideia? Provavelmente, se Jesus seguiu a tradição dos mestres de Israel, que Jesus é considerado um mestre, um rabino, eles arrebanhavam os garotos para serem discípulos deles, entre 13 e 16, 17 anos. Essa era a idade dos discípulos de Jesus. Então Jesus andava ensinando. É assim que nós, os pais, deveríamos fazer com os nossos filhos. Andando, conversando, trabalhando, se divertindo. Eu me lembro, irmãos, algumas vezes eu viajando de férias com os meus filhos, eu parava para mostrar para eles, quando a gente estava andando por um lugar bem desértico, bem seco, que eu via a certa distância árvores verdes e frondosas. Eu chamava a atenção deles e dizia, olha, o Salmo 1 diz que o homem que teme ao Senhor, ele é como uma árvore plantada junto a ribeiros. Está vendo aquilo ali? Tem um córrego lá embaixo. Você está vendo como está tudo seco aqui? Lá está verdinho, porque ela está plantada junto às águas, junto a um rio. É assim que você deve viver na presença de Deus, sempre próximo dele. Irmãos, então veja só, hoje nós temos uma preguiça terrível de ensinar os nossos filhos a palavra de Deus. E vocês sabem que essa nossa falha ao ensinar, ou de ensinar os nossos filhos, é o motivo porque a maioria deles sai da igreja quando chega à adolescência. Porque nós achamos que só precisamos de ensinar crianças quando elas já estão com 6, 7 anos de idade. É um equívoco terrível que a gente comete de achar que uma criança só está pronta para ser ensinada quando ela já está com 5, 6, 7 anos de idade. Eu posso te garantir uma coisa. Se nós deixarmos isso acontecer, nós estaremos perdendo mais da metade dos nossos filhos. Tá? Mas veja aqui, por que você quer obrigar seus filhos a ficar na mesma igreja que você? É bem provável que aqui tenha famílias que o casal está aqui, mas os filhos estão ali, estão acolá, estão acolá. Por que isso acontece? Porque nos falta o ensino para eles na época certa. E agora, eles não vêm mais para onde você está. Deixe que seus filhos escolham o lugar que eles querem congregar. Irmãos, infelizmente, essa tem sido uma das ciladas mais terríveis que o diabo inventou para destruir famílias na igreja. Muitos pais equivocadamente falam assim, não, é melhor estar lá do que estar fora da igreja. Engano seu. Lá ele vai se reunir com quem você não sabe.
Lá eles vão para onde você não sabe. Lá eles fazem o que você não sabe. E quando você vai correr atrás, às vezes, já é muito tarde. Deixa seus filhos escolher onde eles querem ir. Deixa seus filhos para lá. Deixe sua mulher acompanhar seus filhos na igreja que eles quiserem. Por que você tem que ficar forçando todo mundo a congregar com você? O pessoal não gosta daquela igreja. O louvor lá é péssimo. O pastor não sabe pregar. Deixa os meninos ir para onde eles querem, onde eles vão ter jovens da mesma idade, para eles cantar, brincar, se divertir. E a gente deixa. E a gente nunca mais os traz de volta. Paulo diz que aquele que não cuida dos seus, principalmente dos da sua casa, negou a fé e é pior do que um descrente. Em quarto lugar, ele quer que você não renuncie seus bens materiais para servir a Deus. Sabe o que é isso? Ele diz assim, olha, capítulo 10, versículo 24, ele diz assim, olha, por fim, o faraó mandou chamar Moisés. Vão e adorem ao Senhor, disse ele. Podem até levar seus filhos pequenos, mas deixe aqui seus rebanhos. Olha só que malandro. Beleza, vocês vão, mas os bens ficam aqui. Toda a riqueza que eles possuíam estava exatamente restrita nisso aqui. Eram os rebanhos deles. Se eles fossem sem os rebanhos, o que eles iriam fazer? Nada. Eu disse que estou fazendo uma alegoria nesse texto, para dizer a vocês o que eu gostaria. Sabe, irmãos, dizem que a última parte de uma pessoa que se converte é o bolso. É ou não é? Eu não sei quantos membros tem o setor O, mas eu garanto que pouco mais de 30% aqui dizima. Eu não sei quantos tem aqui, tomara que eu esteja errado na minha previsão, mas até porque tem muitos adolescentes que não trabalham, que são membros, tem muitas esposas que não trabalham, que são membros, então, da membresia toda. Agora, o que é triste é que de todos aqueles que trabalham, que podem dizimar na igreja, talvez a metade faz isso. É? Que bom, graças a Deus por isso. Mas às vezes, algumas pessoas, como eu já tive muita oportunidade de conversar, elas dizimam parte do que ganham. Sabe? Meio como Ananias e Safira, que foi levar o produto da venda que eles tinham feito, e Pedro perguntou, foi por esse valor que você vendeu? Foi. A história vocês conhecem. Tem muita gente que faz isso. Não vou dizer que isso é errado ou que isso é certo. Quantos estão na igreja, mas dificilmente contribuem com alguma coisa? Precisamos entender que enquanto não renunciarmos a tudo quanto temos, não poderemos ser discípulos de Jesus. Portanto, enquanto não aprender que tudo que você possui é graça de Deus, você terá dificuldades para servir a Deus completamente. Finalmente, Moisés encerra suas visitas a Faraó fazendo uma declaração que deve ser o nosso modelo de declaração para o diabo. Quando Moisés ouve dele, não, tudo bem, já que vocês estão querendo, pode ir, leve as crianças, mas deixa aqui os animais. Moisés diz para ele o seguinte, todos os nossos animais devem ir conosco. Não podemos deixar nenhum casco para trás. Em outras versões diz, nenhuma unha nós vamos deixar aqui no Egito. Nós vamos levar tudo. Amados, como Moisés declarou, não podemos deixar nada que é nosso sem estar completamente à disposição de Deus. E aí Moisés diz para ele, olha, então Moisés e Arão foram conduzidos à presença de Faraó e ele disse, vão e adorem o seu Deus, mas eu gostaria de saber quem são os que irão. Moisés respondeu, iremos com os nossos jovens,
nossos velhos, nossos filhos, nossas filhas, nossos rebanhos, com os nossos gados, tudo que nós temos nós vamos levar. É exatamente isso que nós precisamos, irmãos. Quando o diabo vier com uma proposta para você, para que tudo isso? Para que tanto exagero? Para que isso? Diz, eu não vou deixar 1 milímetro do que é meu, do que aquilo que o Senhor me deu na sua presença. Tudo é de Deus. Eu quero apenas fazer algumas aplicações de tudo isso que eu falei para os irmãos. Primeiro, enquanto o inimigo nos mantiver presos ao mundo, a igreja estará comprometida e não serviremos a Deus como devemos. Paulo, alguns milhares de anos depois de Moisés, ele disse assim, olha, não se conformem com o mundo, não vivam de acordo com o mundo. Segunda aplicação. Precisamos romper com qualquer coisa que nos prenda ao mundo e nos envolva ao pecado. O escritor aos Hebreus, capítulo 12, versículo 1, ele diz assim, olha, livremo-nos de todo o embaraço e do pecado que tão de perto nos rodeia. Não dá para você ser transigente com o pecado, com nada disso. Terceiro, não podemos deixar nossos filhos, nossas famílias, fora dos planos de Deus. Precisamos fazer de tudo para mantê-los unidos, reunidos no lugar onde nós servimos a Deus. Quarto, não poderemos servir a Deus plenamente enquanto não deixarmos à sua disposição tudo quanto temos. Nossos bens materiais, incluindo dinheiro, pertences, talentos naturais ou qualquer outra coisa que tivermos. Por fim, não podemos deixar nenhum casco. Nada, absolutamente nada para trás. Tudo o que temos deve ser posto integralmente a serviço de Deus. Se você tem um curso que você aprendeu muita coisa, use isso para Deus. Se você é um empresário, use isso para Deus. Se você é uma dona de casa, use isso para Deus. E que o Senhor possa nos abençoar de forma maravilhosa. Pai de amor, te louvamos. Te damos graças porque o Senhor é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Toma em tuas mãos os teus filhos. Abençoa-nos segundo a sua grande misericórdia. Em nome de Jesus. Amém e amém.